Imagine um botão que, ao ser apertado, simplesmente derruba a internet de um país inteiro em questão de segundos. Esse botão existe, e não é ficção científica, ele é chamado de Internet Kill Switch. Alguns governos, especialmente em países com infraestrutura digital altamente centralizada, possuem o poder de ordenar que todas as operadoras desliguem a conexão com a rede mundial. Isso é possível porque o tráfego de dados, mesmo que pareça descentralizado, geralmente passa por pontos de controle que podem ser desligados com uma simples ordem estatal. Em países como Irã, China e Egito, já vimos casos assim se repetirem. Mas o mais intrigante não é apenas a existência desse botão invisível, é o momento em que ele costuma ser acionado. O padrão começa a surgir quando observamos cenários de tensão política e protestos em massa, e é aí que as peças começam a se encaixar de forma assustadora. Antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Quando multidões tomam as ruas exigindo mudanças, a resposta de muitos governos é clara e silêncio digital. Durante a Primavera Árabe, por exemplo, o Egito simplesmente apagou sua internet nacional por dias. O motivo? Impedir que os manifestantes se organizassem pelas redes sociais, bloqueando vídeos, áudios e qualquer tipo de registro que pudesse viralizar e gerar apoio internacional. Esse tipo de corte é uma ferramenta estratégica e não é apenas sobre cortar a internet, mas sobre cortar a comunicação. Impedir que as vozes se unam. Em tempos modernos, onde a guerra da informação é tão poderosa quanto o confronto físico, controlar os canais digitais virou prioridade. E não pense que essa prática está limitada a regimes autoritários, e na verdade, ela começa a aparecer também em lugares onde você menos espera, países considerados democráticos, que estão usando o mesmo artifício e mais com justificativas muito mais sutis. Em 2019, o governo da Índia desligou a internet na Caxemira por mais de 5 meses, e o maior bloqueio digital já registrado em uma democracia. A justificativa era conter fake news e prevenir a violência étnica, mas para os moradores, parecia mais uma forma de silenciar críticas e esconder abusos. Esse é um exemplo alarmante de como democracias estão adotando ferramentas antes associadas a ditaduras. E isso não para por aí. Há relatos de que os Estados Unidos e o Reino Unido já elaboraram planos de contingência para cortar o acesso à internet em situações extremas, como ataques cibernéticos ou grandes rebeliões. Esses planos, embora raramente divulgados, levantam a dúvida: se até democracias têm um plano B para desligar a internet, será que estamos realmente seguros? E se o controle não estiver mais nas mãos apenas dos governos? E se os grandes responsáveis pela infraestrutura digital forem, na verdade, as Big Techs? Google, Amazon, Microsoft e Meta controlam uma fatia gigantesca da estrutura que sustenta a internet global. Elas possuem cabos submarinos, satélites, servidores e data centers que processam trilhões de dados por segundo. Isso significa que, em uma crise, o governo pode, e muitas vezes já o fez, em solicitar que essas empresas limitem ou suspendam certos serviços. Mas até onde vai essa cooperação? E mais, até que ponto essas empresas também se beneficiam disso? Imagine, por exemplo, um cenário em que uma plataforma de streaming é usada para coordenar protestos. Seria ela obrigada a se autodesligar? Essa zona cinzenta entre interesse público, controle estatal e lucro privado abre uma caixa de Pandora. E enquanto isso acontece nos bastidores, o cidadão comum começa a buscar alternativas. Soluções que não dependam dessas estruturas formais. É aí que nasce a ideia da internet alternativa e uma rede subterrânea e descentralizada, criada para resistir até mesmo aos apagões mais severos. Com a internet cortada, comunidades inteiras têm desenvolvido meios criativos de se reconectar. As chamadas redes MES são uma dessas soluções, dispositivos que criam conexões entre si sem depender de provedores. Com o uso de Wi-Fi, rádios ou Bluetooth, elas formam um tipo de mini-internet local. Em Cuba, esse sistema já foi usado para distribuir filmes, notícias e até sites inteiros, burlando a censura. Balões de internet e satélites independentes também têm sido lançados por ONGs e grupos ativistas.
Tudo isso mostra que, mesmo diante de um apagão, as pessoas encontram meios de driblar o controle. Mas esse jogo de resistência não passa despercebido. Em resposta, os governos estão investindo em tecnologias ainda mais avançadas para detectar, vigiar e neutralizar esses movimentos antes mesmo que comecem. E é aqui que entra a inteligência artificial, transformando o monitoramento digital em uma arma de previsão social extremamente precisa. Atualmente, algoritmos treinados com inteligência artificial são capazes de mapear comportamentos suspeitos com base em interações online, postagens, buscas e até localização geográfica. Em países como China, esses sistemas já são usados para prever protestos com base em padrões de comunicação e movimentação populacional. O governo, então, pode agir preventivamente, cortando a internet de um bairro inteiro, ou bloqueando o acesso individual de pessoas que considera potencialmente perigosas. Isso marca o início de um novo tipo de censura, o apagão seletivo. Onde não é necessário desligar o país inteiro e apenas as vozes que incomodam. E esse poder tende a crescer com o avanço da internet 5G, dos satélites de baixa órbita e da conexão global ultra-rápida. Mas, e se essas tecnologias, que prometem conectar o mundo todo, também puderem ser usadas para isolar indivíduos com ainda mais precisão? A chegada do 5G prometeu uma revolução na velocidade e conectividade global, mas por trás dessa promessa também se esconde uma poderosa ferramenta de controle. Com a nova geração de rede, cada dispositivo conectado, e seja um celular, carro, geladeira ou câmera, se torna um ponto rastreável em tempo real. Isso cria um ecossistema digital hiperconectado, mas também hipervigiado. Com o 5G, é possível não só monitorar o que as pessoas fazem, mas onde estão, com quem estão e até prever o que vão fazer. Em regimes onde o controle social é prioridade, essa tecnologia se torna um instrumento de opressão quase invisível. E enquanto o 5G se espalha, outra estrutura silenciosa cresce acima de nossas cabeças, a constelação de satélites de baixa órbita. Empresas como Starlink e governos do mundo todo estão lançando milhares deles, criando uma internet que cobre até os cantos mais isolados do planeta. Mas será que essa conectividade universal é realmente livre? A ideia de uma internet via satélite parecia, à primeira vista, a solução perfeita contra os apagões estatais. Com sinal vindo diretamente do espaço, não há como um governo bloquear fisicamente os cabos ou derrubar torres de transmissão. No entanto, até essa solução pode ser controlada. Isso porque os satélites pertencem a empresas ou consórcios que operam sob leis e acordos internacionais. Em uma situação de crise, essas operadoras podem, e já foram, pressionadas a cortar ou limitar o sinal em determinadas regiões. Um exemplo recente foi a guerra entre Rússia e Ucrânia, onde a conectividade via satélite se tornou alvo de negociações e restrições. E militares de várias nações já estão desenvolvendo satélites de uso exclusivo para inteligência e contra-inteligência. O que era para ser um sistema civil de liberdade, pode se tornar parte de uma malha global de vigilância militar. E isso nos leva a um terreno ainda mais sensível, o conceito de soberania digital e as novas fronteiras da guerra cibernética. A chamada soberania digital é o direito de um país controlar o que circula dentro de seu espaço virtual, desde dados até conteúdos. À primeira vista, parece legítimo, cada nação tem o direito de proteger sua população de ameaças digitais. Mas esse argumento tem sido usado para justificar censuras, bloqueios e até desligamentos totais da internet. Países como China, Rússia e Irã estão criando suas próprias redes internas, independentes da internet global, onde tudo é filtrado, rastreado e monitorado localmente. Essas redes isoladas, também conhecidas como intranets nacionais, permitem que os governos simplesmente desliguem o mundo externo com um clique. Isso representa uma nova forma de fronteira, não física, mas digital. Uma muralha invisível. Mas e se essa tendência se espalhar para outros países? E se, no futuro, o acesso à internet global for um privilégio e não um direito? Isso nos leva ao último ponto crítico dessa trama, o uso da tecnologia para moldar o comportamento das massas sem que elas percebam. O futuro do controle digital pode não envolver cortes bruscos de conexão, mas sim manipulações sutis da própria realidade online. Através de algoritmos, filtros e bloqueios imperceptíveis,
é possível restringir o que um indivíduo vê, sem que ele perceba que está sendo censurado. Chamado de shadow banning ou censura algorítmica, esse fenômeno já é uma realidade em diversas plataformas. Em vez de desligar a internet, basta esconder o conteúdo indesejado, tornar certas buscas infrutíferas ou dar destaque a narrativas específicas. Isso cria uma bolha digital controlada, onde o cidadão continua conectado e mais desconectado da verdade. O que é ainda mais preocupante é que esse tipo de censura é quase impossível de detectar. E enquanto isso acontece, novas ferramentas baseadas em inteligência artificial estão sendo treinadas para fazer exatamente isso e modelar a informação consumida por cada indivíduo, segundo padrões invisíveis e altamente eficazes. Mas, e se isso já estiver acontecendo com você agora, nesse exato momento? Agora quero saber sua opinião. O que você achou desse assunto? Conte pra mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.